A Mercedes está em uma clara curva ascendente de desempenho. O time de Brackley, quando iniciou a temporada, tinha um plano claro a ser seguido, que era de inicialmente começar com um conceito menos agressivo que não teria um desempenho forte logo de início. Por isso, quando James Allison iniciou o projeto da Mercedes, ele afirmou em entrevista que o foco inicialmente era justamente fazer um conceito que fosse simples de compreender os erros e os defeitos do carro, e também, a grande missão do projetista era justamente fazer com que a correlação dos dados que saem no simulador batesse na pista, coisa que não estava acontecendo há 3 anos, desde quando começou o regulamento de efeito solo na categoria. Por isso, o grande objetivo do time de Brackley nesse ano com o W15 era justamente consertar problemas básicos de seu carro, a fim de que as atualizações fossem o ponto ideal nesse campeonato, e ao que tudo indica, esse plano está dando muito certo, tendo em vista que o time primeiramente conseguiu entender o conceito de seu carro, pois eles tinham alguns problemas crônicos que foram resolvidos nesse ano, como a asa traseira do time que nunca foi muita coisa, já que Lewis Hamilton sempre reclamou bastante desse ponto no carro da Mercedes. Além disso, eles melhoraram o desempenho em curvas de baixa, coisa que vem sendo problema da Mercedes desde sempre nesse regulamento. E por fim, eles resolveram o pior dos problemas, que era justamente o porpoising. Os kicks do carro voltaram no início do ano, de tal forma que eles tiveram algumas corridas prejudicadas graças a esse defeito, como a do início do ano, por exemplo, no Bahrein, aonde as Mercedes andou muito mal, muito por conta desse defeito. Mas como James Allison afirmou no início de 2024, a Mercedes estava pronta para mudar esse destino, já que eles tinham um plano cravado para fazer essa mudança. Então, esse plano mostrou ter alguns efeitos no momento em que eles começaram a fazer algumas atualizações, como em Mônaco, aonde eles trouxeram uma nova asa dianteira que, segundo Lewis Hamilton, deu cerca de 2 décimos a mais de desempenho para Russell naquele fim de semana. Logo em seguida, no Canadá veio uma nova mudança, aonde eles colocaram um carro muito forte com algumas atualizações como no assoalho, e na asa traseira, muito em voga também das características da pista, aonde eles precisavam tirar um pouco da pressão aerodinâmica. Mas o fato interessante aqui é que ao seguir esse caminho mais cuidadoso, a Mercedes está conseguindo extrair resultados maravilhosos do seu programa de desenvolvimento, pois James Allison afirmou em entrevista que eles acharam um segredo para o desempenho do carro, e se perguntando como eles foram tão burros em não ter achado esse segredo antes. Confira o que ele disse, abre aspas. Fiquei surpreso pela maneira como aconteceu, mas eu estava ciente da natureza do contrato que oferecemos e ele permitia isso. Portanto, não deveríamos ficar surpresos se ocorresse porque estávamos explicitamente preparados. Caso contrário, não teríamos colocado isso como uma opção no contrato. Então, creio que o momento preciso e a sequência de quando isso aconteceu deixaram todos um pouco surpresos, mas não acho que foi imprevisível. Os dias em que ele produzia magia total que faziam você pensar, meu Deus, disse Allison ao ser questionado do que ele mais sentirá falta em Hamilton. Colocar um carro na pista com tanta precisão que deixava todos os outros pilotos ao seu redor sem outra opção, a não ser se render ao que Lewis estava fazendo, a capacidade de fazer um pneu durar, mesmo enquanto dizia Peter Bonington, engenheiro de corrida de Hamilton, que isso não aconteceria, o drama de tê-lo como companheiro de equipe. Mas é apenas a entrega de uma performance absolutamente brilhante. Eu já disse antes que acredito que ele é o melhor piloto de corrida que já existiu e ainda acredito nisso. O que nos atormentou desde o início do ano, o mais importante, foi que você conseguia deixar o carro bom em uma curva lenta e decente em uma curva rápida, mas não conseguia acertar em ambas ao mesmo tempo. O que mudou nas últimas 2 ou 3 corridas é que modificamos o carro de forma que ele realmente tenha um equilíbrio razoável entre velocidades alta e baixa e um equilíbrio razoável nas curvas. Esses são jargões entediantes que significam apenas que o piloto pode confiar nos eixos dianteiro e traseiro em curvas rápidas e lentas, e pode confiar nisso desde o momento em que pisa no freio no início da curva, todo o caminho até o ápice e saindo da curva também. Esse equilíbrio é crucial para um piloto. Ele tem que saber se o carro vai sair de frente ou de traseira para ele seguir a trajetória. Mais um momento do tipo, ó Deus, como pudemos ter sido tão burros, onde você vê o caminho a seguir e deveria ter visto isso antes. Algo contra o qual lutamos o ano todo com molas, barras e todos os apetrechos mecânicos do carro. Agora estamos apenas atacando as características aerodinâmicas do carro. É muito fácil se distrair com problemas secundários e não atacar o problema principal. Permitir-se a indulgência de que se apenas resolvermos essa pequena coisa, ficaremos bem, acrescentou. E então trabalhamos em coisas que realmente tornavam o carro melhor, mas não eram o problema principal. Acho que definitivamente podemos fazer com que o carro nesta temporada seja devidamente competitivo e não tenha medo das pistas, disse ele. Acho que as características de Montreal podem fazer com que os nossos fãs pensem prematuramente que já chegamos lá.
Aquela pista tem muitas curvas de baixa velocidade e testa o carro talvez um pouco menos severamente do que alguns dos outros que estão aparecendo. Embora tenha certeza de que teremos um bom desempenho nas próximas corridas, ficaria surpreso se conseguirmos a pole na próxima, Barcelona, por exemplo. Mas estou absolutamente certo de que poderemos ser tão rápidos quanto qualquer um no próximo período. Em seguida, Toto Wolff complementa a fala de seu projetista, afirmando que o programa de desenvolvimento da Mercedes está sendo bastante positivo, com o carro evoluindo a cada etapa. Confira o que disse o chefe de equipe, abre aspas. Continuamos obtendo ganhos incrementais nas últimas corridas, disse Wolff. Portanto, foi encorajador dar mais um passo positivo no Canadá. Ver isso se traduzir no resultado mais forte da equipe na temporada até agora é uma recompensa pelo trabalho árduo de todos. No entanto, o circuito Gilles Villeneuve é uma pista única. Tem uma faixa estreita de velocidades nas curvas, e com o asfalto novo, foi algo atípico em comparação com locais mais tradicionais. Sabemos que nossos competidores serão mais fortes nas próximas corridas, por isso precisaremos continuar trabalhando arduamente para nos colocarmos de forma consistente na luta por pódios e eventualmente vitórias. Ampla variação de velocidade. Barcelona será um bom teste do nosso progresso, acrescentou Wolff. Tem uma mistura de curvas de alta, média e baixa velocidade, uma reta longa e muitas mudanças de elevação. Pistas com essa ampla variação de velocidade têm sido um ponto fraco nosso até agora neste ano. Portanto, este fim de semana proporcionará outra oportunidade para avaliar nosso progresso com as atualizações recentes e esperamos aproveitar o impulso positivo de Montreal. Mas para isso, a Mercedes tem uma carta na manga, que Andrew Chauvelin descreveu como atualização circunstancial para voltar ao topo. Veja o que ele disse, abre aspas. Acho que definitivamente, desde Imola, tomamos as medidas certas e colocamos peças no carro que estão funcionando, algo que enfrentamos nos últimos anos, disse ele. Agora, parece que estamos adicionando desempenho a cada fim de semana e temos novidades chegando também, novas peças chegando em Barcelona que devem nos ajudar. Portanto, espero sinceramente que possamos continuar esta trajetória positiva. Às vezes, quando você traz uma parte altamente visível, como a carenagem ou a asa dianteira, isso é basicamente o que mudou o desempenho, disse ele. Mas a verdade é que, nas últimas 3 corridas, trouxemos muitas peças novas, visíveis e invisíveis, que contribuíram em milissegundos para mais desempenho. Acho que é aqui que esses ganhos têm esse efeito positivo. Isso foi apenas um enorme esforço da fábrica, então acho que a roda começou a ter algum movimento real. Acho que quando você termina em 3º e 4º lugar de onde viemos, então é uma corrida positiva, disse ele. 13,4 é muito melhor do que tivemos anteriormente nas últimas corridas. Então isso é bom. Mas acho que ambos os pilotos perceberam que havia mais porque poderíamos ter ganhado 1 ou 2 posições, e é por isso que prevalece um tipo de sentimento negativo. Mas se você tivesse dado a eles o 3º e o 4º antes do fim de semana, provavelmente eles teriam aceitado. Talvez por alguns minutos sonhamos com isso, mas na realidade, provavelmente não. Depois dos testes de pré-temporada, estávamos mais preocupados com o ritmo de volta única, disse Chauvelin. Tivemos os 2 pilotos no simulador antes de retornar aqui. Pelo que vimos hoje, parece que melhoramos. Certamente não estamos comemorando cedo, pois há muito espaço para ganho em termos de modos de motor e cargas de combustível para vários carros. Ainda assim, é encorajador que o quadro que tínhamos na semana passada pareça ter mudado. A Mercedes claramente está evoluindo muito rápido, e na minha opinião vai ser a próxima equipe a chegar no bolinho dos times competitivos e brigar por vitórias na Fórmula 1. Mas e você, fã de Fórmula 1? Acredita que a Mercedes vai começar a vencer na categoria? Diga sua opinião nos comentários. Muito obrigado por assistir até aqui, espero que você tenha gostado do vídeo. Considere se inscrever no canal. Muito obrigado e até a próxima.